Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, porque nós temos nessa época de Natal o costume de nos voltar para textos bíblicos que falam sobre o nascimento de Jesus, sejam eles narrativas que nós temos nos evangelhos ou algum texto, das cartas de Paulo, por exemplo, que fazem algum tipo de alusão àquilo que aconteceu, Jesus vindo ao mundo. Mas hoje eu quero pegar um desses quadros, porque nós temos no Novo Testamento e nas nossas comemorações de Natal, alguns quadros que a gente está acostumado a ver em encenações de Natal, em cantatas de Natal. E hoje eu quero olhar para esse quadro de Lucas capítulo 2, versos de 8 a 20. É um textão grande, mas nós vamos ler esse texto. Eu queria que você acompanhasse aí, abra a sua Bíblia, acompanhe aí, quem está em casa também acompanhe. E eu vou ler aqui na versão da NVI. O texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Há vários eventos, como eu vinha dizendo, que compõem esse cenário do nascimento de Jesus. Mas é importante a gente lembrar que as narrativas, chamadas narrativas da natividade, ou seja, os relatos que falam sobre o nascimento de Jesus, eles estão concentrados no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nem o Evangelho de Marcos trata sobre isso. Marcos começa a narrar a história de Jesus a partir do batismo dele, por João Batista. E João, ele se preocupa muito mais com a grandeza teológica que está por trás do fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De modo que nem João e nem Marcos falam qualquer coisa sobre o nascimento de Jesus. Mas Mateus e Lucas se ocupam com isso, com essa descrição chamada descrição histórica do nascimento de Jesus. Desses eventos surgem personagens, que ao longo do tempo nós nos acostumamos com eles e eles acabam compondo esse momento de Natal que a gente tem, numa encenação, num presépio que você vê numa praça, por aí, e também nas cantatas, nas representações natalinas que nós fazemos nas igrejas também, São anjos, magos, e no caso aqui são os pastores. E observar como que esses personagens eles agem e como que eles reagem a esses eventos, que acontecem ali, a vinda de Jesus vindo ao mundo, é uma fonte de onde nós podemos extrair princípios para a gente ajustar o significado do Natal, que às vezes se perde no nosso meio. Pelo tempo, nós estamos muito afastados daquele tempo que aconteceram essas coisas. Pelo comércio também, o comércio tem um interesse em vender. E para vender, surgem produtos, vários produtos, que não tem nada a ver com Jesus, com o nascimento, com manjedoura, não tem nada a ver com isso, Há um interesse comercial em torno da data. A mídia também, muitas vezes, ela descaracteriza o sentido do Natal.
e pelo nosso próprio afastamento das coisas de Deus, né? Mesmo nós que frequentamos igreja, somos de igreja, às vezes, época de Natal, a gente acaba fazendo um monte de coisa, mas nós estamos preocupados em entender, resgatar qual é o sentido real desse momento, né, que a gente vive, que é esse momento de fim de ano que a gente foca o Natal. Mas olhando para os pastores, nós precisamos nos lembrar que aqueles eram homens comuns. E esses homens comuns, eles estavam exercendo um ofício que também era comum naquele contexto lá, naquela cultura. Eles eram pastores de ovelhas, do animal mesmo, né? A gente está acostumado hoje a falar de pastor como pastor de igreja e de ovelha como as pessoas, né? Simbolicamente. Mas o texto está falando de pastores reais, literais, né? Homens que durante a noite estão guardando os seus rebanhos para que os lobos não viessem atacar os seus rebanhos. E eles estavam fazendo isso, eles estavam trabalhando. Estavam no trabalho deles. Eles não estavam no templo e nem em qualquer outro lugar onde estivesse tendo um culto. Portanto, assim, esses homens não estão num local que proporcionava uma experiência religiosa. Mas eles estão na vida comum deles, no pasto, cuidando dos rebanhos durante as vigílias da noite. Eles estavam em campo aberto, ao ar livre. E ali eles estavam porque era a profissão deles. Eles tinham que fazer isso. Rotina, coisa de todo dia, mais um dia na vida deles. Eles estavam executando a sua profissão, não exercitando devoção. Porque a gente parte, às vezes, do pressuposto de que Deus só se manifestará a nós se nós estivermos num lugar, no momento, né, orando, cultuando. Mas nunca se esqueça que Deus é absolutamente livre. Deus fala com quem Ele quiser, quando Ele quiser, aonde a pessoa estiver. E esses homens estavam nos campos, à noite. E simplesmente aconteceu. Deus quis se manifestar àqueles homens. E falou com eles. Eles não eram profissionais da religião. Eles talvez não fossem os judeus mais piedosos. Eles eram trabalhadores. Talvez fossem os únicos que estivessem acordado à noite, né? Trabalhando à noite. Se fosse hoje, talvez fossem os porteiros de condomínio, não sei, né? Vigias de posto de gasolina, alguma coisa assim, né? Gente que está trabalhando. E esses homens estavam trabalhando e Deus resolve se manifestar àqueles homens simples, homens singelos. A princípio, a Bíblia diz que eles tiveram medo, porque, ao que parece pela descrição do texto aí, e eu quero que você saiba que a descrição dos pastores é só aqui, só tem esse texto, né? Não confunda. Mateus se ocupa mais com os magos, Lucas está ocupado mais com os pastores. E nessa aparição desse anjo aqui, conforme a narrativa de Lucas, a noite, aliás, vira dia, né? O anjo aparece anunciando o nascimento de Jesus. Uma grande luz, fala o texto aí, né? Isso os assustou bastante. Mas o que eles fizeram após a visita dos anjos? Porque mais importante do que a experiência com Deus é o que a gente faz com ela. Porque muita gente alega ter uma experiência com Deus, mas você faz o que com isso, né? Então, é importante olhar e pensar a reação à experiência que Deus permitiu esses homens desfrutarem. O que eles fizeram com isso? O anjo diz a eles: encontrareis uma criança envolta em panos ou em faixas e deitada numa manjedoura. Ou seja, eles não são convidados para o templo e a nenhum espaço religioso, mas eles são convidados a visitar um estábulo, lugar de guardar animais, que geralmente o estábulo naquele contexto lá era para vacas e cavalos. Por isso que você vê nos presépios, né, uma vaquinha e um jumentinho, sei lá, um cavalinho lá, cheirando o menino Jesus, né, nas encenações que se faz por aí. Mas era um lugar de guardar animais.
E eles são convidados a visitar uma criança que nesse lugar tão assim incomum, que não é um espaço religioso, essa criança, ela nasceu e ela está também num lugar incomum, num lugar até não apropriado para uma criança recém-nascida, que é uma manjedoura. Que é o quê? A manjedoura é o coxo onde os animais se alimentavam e se alimentam. Então, é uma coisa inusitada. Esses pastores estão sendo convidados a conhecer alguém que o anjo diz, olha, nasceu o Filho de Deus. Mas ele não está no templo. Ele não está cercado por religiosos. E ele não está cercado por cuidados, por luxo, por conforto. Ele está deitado numa manjedoura, num coxo, onde os animais comiam. Um lugar completamente incomum, inapropriado. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui, que já teve criança pequena, gostaria de ver o seu filho no meio do capim. Né? E está dizendo, a criança está envolvida em panos no meio do capim, lá onde os animais comem. E o anjo está dizendo, vá visitar essa criança. E dessa manjedoura emana uma mensagem de salvação. E é por isso que esses homens são convidados a irem lá. O anjo diz, vai lá. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E Ele está nesse lugar. O que tem sido o Natal para nós, né? O que foi o Natal daqueles homens e para aqueles homens? O que deve ser o Natal para nós? Eu quero te levar a refletir sobre isso nessa noite. Eu não quero perder tempo aqui dizendo que não é árvore de Natal, que não é chocotone, panetone. Eu imagino assim que você saiba que não é nada disso, né? Isso não faz diferença na nossa vida, né? A leitoa, o pernil, enfim, é tudo aquilo que a gente faz. Mas eu quero assim que, olhando para essas histórias aqui, a gente pensa assim, o que deve ser o Natal para nós? O que a gente faz, além do que a gente faz? O que a gente deveria fazer, além do que a gente está fazendo? Não precisa deixar de fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos acrescentar significado àquilo que nós estamos fazendo. E um dos significados que a gente aprende dessa passagem, desse quadro aqui, dos pastores, é que o Natal deve ser para nós um tempo de obediência. É um tempo de pensar assim, eu estou obedecendo de fato a Deus. Lucas, ele descreve que quando eles receberam a orientação do anjo, eles foram apressadamente, ou seja, eles obedeceram, está no versículo 16. A NVI traduziu que eles correram para lá. Eles correram. Quando o anjo foi embora, ele falou assim, vamos lá para Belém? Ele falou assim, ó, vá até Belém. E vá ver lá no estábulo. Tem uma criança lá, na manjedoura. E diz o texto que eles correram para lá. Ou seja, eles creram na palavra dos anjos. E mais que depressa, eles deixaram os rebanhos que estavam guardando. E eles foram para essa visita importante. Hoje nós ouvimos muito uma expressão chamada fake news, né? Então, assim, quantas mensagens você recebe durante uma semana no seu celular que é fake news? Não é verdade. Alguém está falando alguma coisa, te instigando a entrar num link, a sair da sua casa, a fazer alguma coisa, e é tudo coisa enganosa. Então, assim, imagina que naquela época, esses homens poderiam simplesmente assim, olhar um para o outro e falar assim, ó, isso é bobagem, né? Isso é bobagem. Como é que nós vamos deixar os rebanhos aqui? Isso é fake news, né? Deixa para lá. Mas a Bíblia diz que eles correram para lá. Eles correram para lá. Eles obedeceram. Eu acho interessante que obedecer sempre vai implicar em deixar alguma coisa para se dedicar a outra coisa. Eles eram homens dedicados ao rebanho deles. E diz que eles deixaram os rebanhos lá, eles foram para uma outra coisa. Você vê? Isso é obediência. É quando eu estava debaixo, tomado por alguma coisa, né? Estava guiado por alguma coisa.
E agora então eu saio disso e eu digo, olha, isso não me domina mais, isso não me ocupa mais, eu vou me ocupar com uma outra coisa agora, mais importante. É uma mensagem que emana da manjedoura. O anjo diz, vai para lá, e diz que eles correram para lá, foram correndo para lá. Eles creram na palavra dos anjos, eles deixaram os rebanhos. E o que eles encontraram lá? Versículo 16, a segunda parte diz assim, e acharam o quê? Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Ou seja, era fake news? Não, não era fake news. Era verdade, né? Era verdade. Eles encontram o que foi anunciado para eles. Isto é, a obediência os levou a constatar que o que Deus havia revelado era verdade. Tem muita gente que diz que está cansada de esperar Deus agir. A gente percebe reações, às vezes, em redes sociais, né? Alguém põe uma coisa, a pessoa põe outra coisa. Outro dia, num dos vídeos que eu tenho no canal do YouTube, alguém foi lá e colocou assim, estou esperando até hoje. Estou esperando, alguma coisa falar sobre a ação de Deus, a pessoa colocou assim, estou esperando até hoje Deus agir. Isso é comum entre nós, né? Você ouvir pessoas, especialmente aqui, nessa região, quase que todo mundo que você conversa já entrou em alguma igreja evangélica. Quase todo mundo. É raro você conversar com alguém, a pessoa fala assim, não sei nem do que se trata. A pessoa sabe do que se trata. Ela já entrou, ela já frequentou, muitos já foram batizados. Só que abandonaram em algum momento. E o abandono tem a ver com decepções. E essas decepções, em última análise, elas são decepções com Deus. A pessoa está decepcionada com Deus. Então ela diz assim, eu estou cansado de esperar Deus agir. Por que Deus não vem cumprir o que Ele fala? Mas ignoram a obediência a Deus. Aí você pergunta assim, mas você está obedecendo a Deus? Como é que você pode dizer que você não está vendo Deus agir se você não obedece a Deus em nada? Nada. Não tem um passo seu em direção a Deus. Esses homens foram na direção que Deus apontou. Eles obedeceram. E por terem obedecido, eles viram o que Deus estava fazendo. Viram Deus agir. Aqueles pastores foram conforme a ordem de Deus. E eles constataram que Deus não mente. Que Deus cumpre o que promete. Por isso, entenda, Natal é tempo de obediência. É tempo de entender que Jesus veio conforme o tempo e a determinação de Deus. De reconhecer que Deus jamais falha em suas promessas. E que a nós cabe apenas obedecer às suas orientações. Natal é tempo de obediência. É tempo da gente parar e pensar, eu estou de fato obedecendo a Deus? Ou eu entrei num ritmo de vida, onde eu tenho a minha religião como alguma coisa que faz parte da minha vida, mas não é um exercício de obediência constante, eu não tenho experiência com Deus, eu não fico ouvindo o que Deus fala, eu não busco a palavra de Deus, e portanto eu não obedeço a Deus, e não dou nenhum passo em direção a Deus. Eu acho que as coisas estão prontas já. E aí então eu não consigo ver Deus agindo de fato. Porque falta a gente resgatar experiências como a experiência desses pastores. Que estavam lá, no campo, trabalhando à noite. Mas Deus vai até eles e diz assim, eu quero que vocês se movam daí. Deixa os rebanhos, se concentrem em outra coisa. Se concentram naquilo que eu estou dizendo que é para se concentrar. E eles vão até lá e eles constatam de que aquilo que foi anunciado realmente estava acontecendo. Isso nos ensina que tempo de Natal é tempo de obedecer. Nós precisamos renovar o nosso compromisso de obediência. Em segundo lugar, esse tempo de Natal deve ser para nós um tempo de testemunho também. O verso 17 diz que quando eles chegam lá, no lugar, outras pessoas também acabam indo para lá. Porque aquilo chamou a atenção das pessoas.
Você sabe que é o Mateus que vai dizer isso melhor, né? Mas era recenseamento. Então, assim, as pessoas estão se mobilizando, elas tinham que mobilizar de uma cidade para outra, eles não moram ali em Belém. O José e a Maria moravam em Nazaré. Então, eles vêm de Nazaré até Belém, porque eles têm que fazer um cadastro, que é o censo, né? Que o nosso país agora está vivendo isso, né? Só que no nosso caso, o recenseador vai até a nossa casa. Naquele caso, o recenseado tem que ir até o recenseador. Eles têm que se mover. E se movem a pé, se movem a cavalo, se movem com o que tem. E eles se moveram para lá. Só que a Maria está grávida. E acontece que enquanto está indo para lá, diferente também de hoje, né? Porque hoje a gente saberia, tem ultrassom, tem uma série de coisas, você consegue constatar, está chegando a hora. Mas diz que quando chega lá, fala assim, eu acho que eu vou ter o bebê. E diz que não tem lugar na hospedaria. Não tem aonde hospedar. Se fosse hoje, né? Pegou o celular, começou a olhar, não tem vaga em hotel nenhum, Airbnb, não tem nada. Não tem onde ficar. E aí, então, o lugar que eles encontram é o estábulo, que talvez, pode ser, que o José estava a cavalo. Então, como ele foi lá guardar o cavalo, não tinha outro lugar, é por aqui mesmo, né? Porque não há lugar. Só que, evidentemente, quem está ali, que cuida do lugar, saiu falando, nossa, aconteceu um negócio inusitado, a mulher teve nenê lá, ó, no meio do capim lá. Então, as pessoas estão ali. E o versículo 17 diz que esses pastores divulgaram, porque eles chegam lá, porque até então o que está acontecendo? Uma situação inusitada. Uma criança que nasceu de repente no estábulo. Mas os pastores receberam uma revelação de Deus. E diz que quando eles chegam lá, eles divulgaram o que lhes tinha dito a respeito do menino. Ou seja, eles estão dizendo assim, ó, nós sabemos uma coisa sobre esse menino que vocês não sabem. A gente estava lá no pasto, por isso que a gente veio para cá. Que apareceu um anjo para nós lá, acendeu uma luz, e ele disse para a gente vir para cá. E ele disse que esse menino aí é o Filho de Deus, né? E ele nasceu. Você já imaginou o cenário, né? O burburinho à noite? Eles contaram para todos que estavam ali. E havia uma alegria incontida neles. Eles queriam contar. Aquelas pessoas precisavam saber que quem havia nascido era o Salvador, que é Cristo Senhor. Não é só uma criança. Não é só um casal azarado. Que chegou na cidade, não tinha lugar para se hospedar, não se organizou direito. E aí agora tiveram que fazer um parto aí de qualquer jeito, né? Não eram pais relaxados, que alguém poderia dizer, né? Pais relaxados, não se programaram direito, que vergonha, uma criança numa manjedoura aí, o único lugar que tinha. Eles estão dizendo, não se trata disso. O Salvador, que é Cristo Senhor, nasceu, Ele é o Salvador. E os pastores contaram isso com tanto fervor, que Lucas está dizendo que causou uma admiração em todos ali. Versículo 18 diz, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Ficaram admirados com o que eles contaram, com o testemunho deles. E em Maria, que é a mãe, diz que provocou reflexão e confirmação. O texto diz assim, ó, Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia no seu coração. Maria ficou só, porque Maria tinha tido revelação, ela sabia de tudo. Mas ela acha interessante como é que Deus foi lá e conversou com os pastores lá no pasto. Agora eles vêm e contam a mesma coisa. Diz que ela guardava isso no coração. Porque ela já tinha recebido visita de anjos, ela já sabia o que tinha acontecido. Ela sabe que quem ela gerou é do Espírito Santo. Ela sabe que ela não teve relações com José. Ela sabe que ela era virgem. Mas agora isso acalenta o coração dela. Gente que ela nem conhece. De repente vem e diz assim, ó, esse aí é o Salvador. É Cristo Senhor. E diz que ela guarda isso no seu coração. Natal é tempo de testemunhar.
É tempo de levar as pessoas a refletir. Natal é tempo de provocar admiração nas pessoas, pelo anúncio que fazemos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que as pessoas sabem, mas nós precisamos testemunhar, e não testemunhar só um evento histórico, mas testemunhar a experiência que nós tivemos. Esses homens estão testemunhando a experiência que eles tiveram. Nós tivemos uma experiência. Estamos aqui para visitá-lo, que nós estamos aqui porque nós cremos que Ele é o Salvador. Estamos atendendo a voz de Deus. Deus nos mandou vir aqui. E todo mundo fica admirado pela alegria com que esses homens contam aquelas coisas. Essa época é uma época excelente para a gente testemunhar. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? A gente conversa com pessoas, dá Feliz Natal, deseja boas festas. A gente não explica para as pessoas o sentido real do que é o Natal. O que deve ser o Natal para nós. E aproveitar esse momento e testemunhar para as pessoas o que é o Natal para nós. É o Salvador, que é Cristo Senhor, que veio ao mundo. E Ele veio e ficou numa manjedoura. Ele começou da forma mais humilde possível. Cercado por animais, por capim. Mas Ele veio nos trazer salvação. Ele não veio abusar de nós. Ele não veio usufruir das coisas que nós temos. Mas Ele veio se entregar por nós. Dar a nós o que Ele tem. E nós deveríamos anunciar isso às pessoas. E em terceiro e último lugar, esse tempo de Natal deve ser para nós um tempo de gratidão. Observe. Versículo 20 diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Ou seja, eles agradeceram. Agradeceram. Eles saíram com o coração cheio de alegria, de gratidão, por aquilo que eles experimentaram ali, que eles viram com seus olhos. Eles voltaram para os mesmos pastos. Eles voltaram para os seus antigos rebanhos. Mas eles voltaram com uma atitude totalmente diferente. Eles já não eram os mesmos. Agora eles eram pastores de ovelhas como eles eram antes. Mas agora eles eram pastores de ovelhas que viram o Salvador. E testemunharam sobre o Salvador. E estão felizes e gratos a Deus por isso. Talvez dali por diante a conversa deles seriam conversas diferentes. Talvez até aquele momento as conversas fossem só conversa de reclamação. Um pastor mais cri-cri que o outro, né? Que a gente fala cri-cri, né? Um que é muito chato, né? Ah, perdi uma ovelha ontem, aí o lobo pegou a ovelha. E só reclama da vida. Talvez fossem essas as conversas que eles tivessem ali. Mas agora eles conversam sobre o que eles experimentaram. Eles glorificam, eles louvam, eles agradecem. Porque agora está na agenda deles. Nós participamos de algo maravilhoso, vimos o Salvador que é Cristo, o Senhor. Natal é tempo de agradecer pela salvação em Cristo. Essa providência de Deus. Que Deus nos trouxe, nos mandou o seu Filho para solucionar o drama do pecado. Antes disso acontecer, antes de Cristo vir e antes dele se entregar por nós, aquelas pessoas, elas tinham que trazer um animal, tinha que sacrificar um animal. Várias coisas eles tinham que fazer. Havia uma certa angústia no coração deles. Porque a questão do pecado não estava resolvida. E Jesus vem resolver. Paulo vai dizer em Colossenses que ele rasga o escrito de dívida que era contra nós. Então agora ele diz, vocês não devem mais nada. E nós vivemos então o chamado tempo da graça. E esse tempo nós vivemos agora. Pensa, durante a semana, quantas vezes você parou e agradeceu por isso? Agradeceu. Quantas vezes você parou e disse, meu Deus, eu não quero pensar no alimento que eu tenho, no salário que eu tenho, nas benesses que eu tenho, nas coisas boas que eu tenho, mas eu só quero pensar naquilo que eu nem vejo, que é a graça do Senhor, manifestada em Cristo por mim. E se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o céu, porque eu abracei essa graça, fui abraçado por ela.
Natal é tempo de gratidão, é tempo de agradecer a Deus. Aqueles homens agradeceram. Lucas descreve que os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aconteceu direitinho, né? Nosso português bem simples, a gente diria assim, aconteceu direitinho do jeito que Deus falou. Eles estão felizes com isso. Com esses homens simples lá do passado, nós aprendemos que experiências com Deus devem nos levar à obediência, ao testemunho, devem nos levar à gratidão. Há uma mensagem que emana da manjedoura, nos convidando a obedecer, a testemunhar e a agradecer. E eu queria que você saísse daqui nesta noite pensando nisso. Por quê? Por que anunciar aqueles pastores? Jesus não está precisando de nada. Não há nenhum pedido a eles, dizendo assim, vão lá e leva, sei lá, alguma coisa. Não tem nada. Não é feito nenhum pedido, só é feito o pedido que eles se desloquem, que obedeçam, vão lá e digam quem é ele, anunciem quem é ele, só isso. Aqueles homens precisavam conhecê-lo. Por isso que diz, vá lá, é vocês que precisam, não é ele que precisa. Por mais que quem olhasse, dissesse assim, nossa, precisa de muita coisa, vamos mobilizar a comunidade, né? Roupinha, precisa de uma madeira, precisa de não sei o quê. Hoje em dia a gente faria um chá, né? Não é assim que a gente chama? Um chá de bebê rapidinho. Vamos mobilizar, ação social, vamos cuidar dessa criança. Mas eles vão ali e eles percebem, nós precisamos dele. Ele está num lugar simples, mas ele não precisa de nada. E eles vão lá porque eles precisam conhecê-lo. Aquelas pessoas de Belém precisavam entender de quem se tratava. Quem era aquele bebê que acabara de nascer na cidade deles, de um modo tão simples. Tão simples. Natal é tempo de obedecer, de testemunhar, de agradecer. Por isso, torne isso prático na sua semana. Avalie, decida obedecer a Deus para ver e experimentar o que Ele tem anunciado em sua palavra. Não adianta ficar só reclamando. Você precisa começar a dar alguns passos. Porque para nós é mais fácil a gente ser o que reclama do que ser o que obedece. Obedeça. Acredite no que Deus está falando e veja depois o resultado disso. Não deixe de contar às pessoas o significado real do Natal. Fala com seus filhos essa semana, quem tem filho pequeno, fale com seus filhos sobre isso. Não deixe essa criança ficar em volta de árvore de Natal, abrindo presente para lá e para cá, sem contar para a criança o que significa o Natal. Testemunha para a criança. Às vezes é essa época que ela vai conhecer a Cristo. Conta para ela, lê para ela uma passagem como essa. Aproveita, fale. Fale para a sua família, dê uma palavra. Às vezes você vai, no próximo sábado, aí, né, quando vai aquela noite de Natal, você vai estar com um monte de gente. E muitos cristãos se enfiam lá naquela família, aquela leitoa, aquelas coisas boas para comer. E você não dá uma palavrinha sequer. Fala para aquele povo, deixa eu dar uma palavrinha só. E fale assim, olha, eu só queria lembrar que o aniversariante de hoje é Jesus Cristo. E conta rapidinho a história, testemunha essas pessoas sobre quem é Jesus. Porque Natal é tempo para isto, é tempo para testemunhar. E faça desses dias de gratidão, dias de glorificar, de louvar a Deus por tudo que Ele tem permitido você ver e ouvir. Torna isso prático nessa semana. Agradeça, começa a fazer uma lista de pessoas que você deveria agradecer. Eu vou agradecer as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, vou mandar mensagem para elas. Eu vou começar a agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito por mim. Eu vou fazer uma lista de oração, de gratidão, não vou pedir nada para Deus, vou gastar essas semanas últimas do ano agradecendo a Deus.
especialmente pela salvação em Cristo. O que Ele tem feito por mim? Eu quero ser uma pessoa grata. O nosso Natal deveria ser assim. Faça desse Natal esse tempo para obedecer, esse tempo para testemunhar e esse tempo para agradecer a Deus. Que Deus te encontre obediente, falante, falando bastante sobre Ele, agradecido, grato, nesses dias que antecedem o Natal, que finalizam esse nosso ano.